Boa noite! Boa noite, boa noite, boa noite, joia preciosa! Para quem não me conhece, o meu nome é Ké Gonçalves. Meio descabelada, mas vamos lá. Então, só para esclarecer, né? Seja bem-vinda, Renata. Pode entrar aqui já. Boa noite. Para quem não sabe, o Movimente-se, né? Quem tá chegando agora, quem vai chegar agora, quem vai assistir em outro momento. O movimento surgiu na ideia de vencer o sedentarismo, que eu já não conseguia superar o inverno. Né? Então o desafio era vencer o inverno. Só que tenho tanta coisa para falar para vocês. O que o inverno... O que é a ideia de... O que a ideia de vencer o inverno ocasionou, né? Eu queria só vencer o inverno. Tudo começou para vencer o inverno, né? Para vencer o sedentarismo, porque a gente sabe o que a gente sente vontade de fazer no inverno. Dormir, né? A gente quer dormir até mais tarde e a gente tem essa facilidade de se auto-sabotar, né? E vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu já ganhei 2 medalhinhas. A primeira foi no dia 9, lá em Balneário de Camboriú. Essa foi a primeira prova, um ato histórico. Como eu falei para vocês, era impossível a minha visão eu conseguir correr. Era algo assim que, seria impossível, né? Eu imaginava que eu ia tropeçar, correr, cair de cara no chão. Até eu participar, correr com um grupo de corrida. Navega Rum, gratidão. E aproveitando, eu já falo aqui da Unimed. Gente, eu não sou uma assessoria de corrida, tá? Eu não promovo nada sobre corrida. Eu sou apenas uma pessoa que está lutando contra o sedentarismo e eu tô aqui para dizer o quanto você é importante, que você também me incentiva, né? Que você também me ajuda. Então a ideia é tipo assim, se você quer uma assessoria para você correr, tem vários, em cada cidade tem o Navega Rum, tem Joinville Rum, em toda cidade tem, né, o grupo de corrida. Mas se você quiser um amigo, uma pessoa para incentivar você, que você tá fraco, você tá sem coragem também, aí você vem aqui no Movimento e a gente se ajuda. Eu ajudo você, você me ajuda e assim vai, porque você, né, tem essa troca. É gostosa, eu não tô motivada todos os dias não, gente. Às vezes eu preciso também olhar ali nas stories, ver alguém e eu fico olhando ali, eu vejo que alguém já tá correndo, que alguém já tá treinando, e aí eu fico, então eu vou. Me motivo também, né? Quando vocês me dão feedback, quando vocês dão a troca, eu me motivo também, falo, poxa, então amanhã eu vou também, que tá fazendo sentido e isso vai me motivando. Eu motivo você, você me motiva e a gente vai junto. E é exatamente isso que acontece. O símbolo dessas medalhas são isso, sabe? A experiência. Lembra que a Kate veio aqui, né? Ela falou, gente, só vocês indo para ver. E quando você vê, e quando você sente lá a energia de correr, é diferente. Na Unimed foi no domingo. Eu quase não consigo concluir essa prova, tá?
Eu bebi muita água. Já fica a dica, tá? Quando você for correr, quando for chegar na parte ali de beber água, beba pouca água. Se você beber muita água, você pode ficar ruim. No finalzinho da prova, eu acabei tomando o copinho todo de água. Extrapolei na água e me deu vontade de vomitar. Eu quase vomito, mas aí eu segurei e consegui chegar. E deu tudo certo, né? A gente concluiu a prova, chegou no final e deu tudo certo. Então, domingo eu faço a minha terceira para completar melhor de 3, para ver se isso é verdade mesmo, para ver se eu consigo mesmo, se eu não tô ficando louca, se eu enlouqueci de vez. E aí, a gente vai bater um papo bem legal, que tipo, eu tava conversando com a minha amiga Renata e ela me deu um insight, ela virou assim, é muito bom conversar com pessoas, gente. É muito bom fazer amizades, é muito bom ter esse relacionamento. Que a gente, depois da pandemia, querendo ou não, a gente perdeu um pouco isso, né? A gente ficou mais fechado, a gente ficou mais no nosso mundo. E eu vou falar para vocês, a experiência de correr, o principal da experiência são as pessoas, né? A gente conhece pessoas e uma coisa vai desencadeando outra, né? Como eu falei ali na live da sexta passada, quase 20 anos que eu não jogava vôlei. E se me chamassem para jogar vôlei, seria uma ofensa, entende? E eu aceitei o convite, do convite, depois a gente foi subir o Mirante, depois a gente fez uma trilha, no dia seguinte, no domingo, fizemos uma trilha. Então você entende que uma coisa vai levando a outra, e são experiências proporcionadas por conta que você simplesmente decidiu vencer o sedentarismo, você simplesmente se propôs a fazer uma atividade, você simplesmente se propôs a cuidar de você. E aí, falando de cuidar de você, isso é um detalhe, tá, gente? O Ito teve um imprevisto, como eu falei, ele estava ruim da garganta, a gente conversou na quinta-feira, ele falou que já estava melhor, que estava voltando a voz dele, mas ele ainda estava com um pouquinho de tosse, mas que ele ia se esforçar para estar aqui, mas infelizmente ele ainda não está 100% bem para vir aqui na live, tá? Mas a gente vai continuar remarcando, uma hora dá certo. É normal, nós somos pessoas, nós estamos proposto, né? Pode acontecer tudo. Seja bem-vindo, dona Tati. A dona do barraco. A dona do castelo, né? Então eu queria bater um papo com vocês hoje sobre a importância de dormir. Por que eu tenho que dormir? Eu conheci uma pessoa que ela falava, dormir, eu tô perdendo muito tempo se eu dormir, então para que eu vou dormir, né? Então, por que dormir? Para que eu preciso dormir? É importante eu dormir? Eu preciso ter hora para dormir? Tem algumas coisas que eu faço para dormir melhor? O que dormir incentiva? Né? Tem impacto na minha vida? Não tem impacto nenhum. Se eu durmo bem, se eu durmo mal. Tem? O que vocês acham? Me conta aí. Vocês acham que dormir tem impacto em você até ter mais disposição para fazer atividade física? O que você acha? Pensa aí. A Renata botou aqui, dizer que quem muito dorme, pouco vê. Pois é, tem os prejuízos. Dormir demais também tem os seus prejuízos, né? E dormir de menos também tem prejuízo. Exato. Gente, por que dormir? Eu tive um desafio muito grande. Eu trabalhava no segundo turno e aí eu decidi começar a estudar. Só que quem trabalha de dia já é uma situação, né? Eu vou contar para vocês o porquê que eu tive que aprender a dormir. E aí eu já conto para vocês os detalhes. Eu fui buscar mais a fundo o porquê dormir, né? E o quanto o resultado eu tive depois disso. Eu trabalhava no segundo turno e os erros que a gente, como eu falei, né? Quem trabalha de dia já é complicado. Dormir bem, chegar, ter hora, porque tem um monte de coisa para fazer depois que você chega em casa, né? Agora imagina quem trabalha à noite. Eu chegava tipo meia-noite e meia em casa, ainda tinha um monte de coisa para fazer. Tem muita gente que chega, ainda vai comer, né? E isso vai embora varando a madrugada. Só o que acontece, eu comecei um curso de manhã e começava entre
era para começar às 7h30 e depois ficou para 8 horas. Então eu tinha que dormir, eu tive que aprender a chegar e desligar a bateria, de me desligar para dormir logo, porque senão eu não ia conseguir fazer esse curso. E o incrível é que esse curso mudou toda a minha vida, todo o percurso da minha vida. É incrível, né? E aí eu aprendi a dormir, eu fiz um técnico de RH, tá? Eu fui a primeira aula remoto, graças a Deus, por outro lado, né? Foi uma tragédia a pandemia. Muita gente perdeu pessoas que ama. Mas a pandemia fez as aulas ficarem remotas, que ia ser uma aula presencial. E por ser remoto, eu fui a primeira turma do remoto, e eu já acordava, tipo, ali na frente do computador para estudar, e eu não tinha que acordar muito mais cedo para me arrumar, para ir até Itajaí fazer o curso. E aí eu aprendi a dormir e comecei a ver sobre. O Dr. Laí Ribeiro, ele fala muito duas coisas que eu gravei para mim. O primeiro é sobre alimentação, né? Que é tome café como uma rainha, almoce como uma princesa e jante como um mendigo. E ele ensinou muito, se vocês buscarem aí no Instagram do Dr. Laí Ribeiro, ele dá muitas dicas legais. E ele estava falando, tipo, antes de você dormir, pegue um copo com água. E se você tem uma situação que você não consegue resolver, pergunte do seu cérebro, toma um copo com água, e aí você vai dormir, que com certeza de manhã você vai ter essa resposta. Mas faz sentido. Por quê? Quando você dorme bem, você ajuda o seu organismo a combater infecções, a manter-se mais saudável. Durante o sono, o corpo produz proteína extra e faz o sistema imune ficar mais forte. Esse é o interessante. O que dormir bem faz? Traz equilíbrio físico, mental, emocional. Fortalece o sistema imunológico e ajuda a prevenir as doenças e tem grande importância para o cérebro. Principalmente para o cérebro, né? E aí, você sabia que o sono ele tem 4 fases. Essa eu aprendi recente e eu achei sensacional. O sono ele tem 4 fases. Você tipo já não dorme, bum. Você tem fases, você tem a parte ali, os 10% da noite, que o hormônio, você vai gerando a sonolência, né? Que a melatonina é liberado. E aí você tem que estar num ambiente escuro. Por que muita gente não consegue dormir hoje em dia? Quem que fica com o celular assim, né? Até as altas horas da noite. A luz do celular não dá o sinal pro teu cérebro que tá na hora de dormir. Louco, né? Porque se a gente for pensar no nosso tempo do primitivo, quando éramos, né, primitivo, lá o homem da caverna, ele acordava quando o sol nascia e o sol ia se pôr, ficava escuro, ele já dava, o nosso cérebro já entendia que era hora de dormir, ele já se recolhia e ia dormir. E agora a gente tem muitos estímulos, né? As luzes, TV, celular, o celular principalmente, que é o que fica direto com a nossa atenção, retendo a nossa atenção, né? Então, quando a gente se coloca num ambiente escuro, nós damos um sinal para nossa glândula pineal e aí ela já começa a liberar melatonina e isso a gente vai começando a adormecer. E aí, nisso, a gente pega no sono e a parte dos 10% do sono, a gente vai entrando ali. Seja bem-vindo, Gerson. Renata estava me falando de você, Gerson. E aí tem a segunda fase, o ritmo cardíaco, respiratório, ele vai diminuindo, o músculo relaxa e o corpo vai diminuindo a temperatura, vai caindo. E aí você entra ali e você vai entrando ali na segunda fase do sono. E na terceira fase, que abrange 25% da noite, a respiração fica mais leve, o coração bate mais devagar, o corpo funciona lentamente e o metabolismo cai. E são nessas 3 fases que ocorre o espetáculo, que é a restauração dos tecidos. Imagina só, né? A restauração dos tecidos, das tuas células, o aumento da massa muscular, a economia de energia, tudo processa ali, né? Legal, o Gerson é padrinho da Renata na corrida. Que maravilha, hein? Seja bem-vindo, Gerson. E você já tem um convite para vir contar um pouco da sua história aqui pra gente, que eu sei que você é um educador físico. E o movimento se surgiu para ajudar
para eu vencer o sedentarismo e com isso, com esse meu processo, ajudar mais pessoas a continuar fazendo atividade física, Jess. E aí hoje a gente está falando aqui como o sono tem impacto no nosso desânimo, na nossa falta de vontade, né? Então, nessas 3 fases do sono ocorre a restauração do tecido, a renovação das células, o nosso sistema imunológico. E aí o mais interessante é que na 4ª fase do sono, que é aquele sono profundo, é quando os sonhos acontecem. Nós temos uns picos de batimento e tem uma descarga de adrenalina. É o momento que o cérebro guarda as coisas mais importantes e descarta menos importantes. E aí vem em contra com o que o Lai Ribeiro diz ali, né? Que se você pergunta algo para o seu cérebro antes de dormir, durante a noite, ele vai processar e aí ele vai te dar resposta. Quando você está ali no sono profundo, bum. Ele te dá, quando você está no sono profundo, ele te dá um boom e ele traz para você exatamente, né? Essas informações. E é o momento que ele vai descartar ou ele vai armazenar as informações importantes que a gente tem, né? Uma memória temporal. E aí, durante o sono, a gente produz vários hormônios. Agora, imagina só. Durante você estar dormindo, você está produzindo lá o GH, que renova as células, né? Aí você está produzindo, no início você começa ali a produzir a melatonina, que dá o recado para a glândula pineal e regula o teu sono. E aí tem a endosina, que ela queima a energia pelo corpo durante o dia. E o que acontece? Você recarrega. Lembra? Eu acho que eu já falei isso em uma outra live. Imagina que você é um celular. Quando você vai dormir, você vai recarregar. E agora eu aprendi o nome do hormônio. Adenosina. Adenosina. Você, enquanto dorme, você carrega a sua bateria desse hormônio e aí ele vai queimando essa energia durante o dia. Quando chega a noite, quando chega ali na hora de você dormir, ele já começa a emitir o sinal, ó, acabou minha carga, vamos dormir para carregar de novo. É quando bate aquele cansaço, que você às vezes dorme no sofá, dorme na cadeira, né? A minha mãe tem mania de dormir na cadeira. Então, onde tá, a pessoa acaba dormindo, que o corpo já vai esgotando. Ó, minha bateria tá acabando, a adenosina tá diminuindo. Então, esse é o interessante. A serotonina é a comunicação das células nervosas. O mais interessante, depois de toda a comunicação que ela faz entre os nervos, né? Que ela regula, que a serotonina faz a comunicação que te deixa feliz, que ela regula a tua ansiedade, que ela regula, né, os teus nervos, que ela regula tudo, diminui o estresse. Ela elimina, essa eu não sabia, tá? Ela elimina a toxina do intestino. Então, dorme bem. Até que a Flávia acabou de entrar aqui, ela pode até me respaldar. Ela é atleta, né? Atleta amadora, mas o condicionamento físico ali, o treinamento dela eu acho bem pesado. E um dos critérios, ela contou aqui na live, foi a segunda live, se você buscar aqui no meu feed, tem aí a Flávia falando. E um dos critérios para um atleta, para uma competição séria, assim, para uma competição no dia seguinte, é o descanso. É um dos principais, exatamente por todo esse processo. Então, gente, não dormir ou dormir pouco, menos de 5 horas, você está prejudicando a sua produção de adenosina. E aí você fica todo o tempo. Sabe quando você anda e parece que não sai do lugar? Parece que você está naquela bolha. Ou às vezes você tem que ficar na base da cafeína. Isso, descanso e alimentação. A Flávia está confirmando aqui, ó. Descanso e alimentação. Tem que estar casado. Mas só que aí eu tô falando exatamente isso aqui, Flávia. Eu tô comentando sobre a importância de dormir, né? Que muitas das vezes a gente acha que só atividade física e também não dormir, a gente acaba não tendo motivação, a gente acaba não tendo disposição de ir fazer uma atividade física, né? Então, às vezes tem algo de errado, tá? Um sono tá desregulado, a nossa produção, nossos hormônios tá desregulado e a gente não tem força de vontade, a gente não tem disposição para fazer nada e a gente não sabe o porquê que a gente quer fazer e não consegue fazer, né? Então, às vezes, se a gente ajustar o nosso horário,
Ele fala muito sobre o ciclo circadiano ali naquele livro que eu fiz, que eu comentei com vocês, Mude o Seu Horário, Mude Sua Vida. Ele fala muito sobre isso, né? Sobre o ciclo circadiano e exatamente isso. Quando você entende o porquê dormir, o pra que eu vou dormir, eu acho que fica mais fácil. Ó, eu preciso dormir, eu preciso fechar, botar tudo no escuro, que aí eu vou dar um sinal para minha glândula pineal e ela vai liberar o hormônio da melatonina e aí eu vou começar a dormir. Ah, mas eu tô sem sono, eu vou ficar no celular aqui rolando até me dar sono. Quem é que dorme com a TV ligada, gente? Essa luz, você tá dando sinal, tem horas que, tipo, o seu hormônio já descarregou todo e você apaga onde você estiver, com a TV, com o celular, com o que for. Que aí já não tem mais carga, né? Zerou. Então, mas o certo é você pegar, desligar tudo. Desliga a TV, desliga o celular, que aí você vai estar dando sinal, ó, é hora de dormir. Bora? Aí ele vai começar a liberar melatonina, sua glândula pineal, e você vai começar a sentir sono. Magicamente vai acontecer. Vai acontecer uma mágica. A pílula secreta que vocês queriam é essa. Largue o celular, desligue a TV, que você vai sentir sono. Que aí você vai estar dando esse sinal para sua glândula pineal e ela vai estar liberando a melatonina. Outra coisa, agora imagina outra situação. Nessas 4 fases do sono, o nosso corpo produz todo esse hormônio, ok? Agora imagina o seguinte: você chegou em casa ali como eu chegava antes, meia-noite, 1h da manhã que eu trabalhava à noite, né? E eu faço um pratão de arroz, feijão, macarrão, um monte de coisa. E em seguida eu vou dormir. Vocês acham que o meu corpo vai conseguir produzir tudo isso? O que vocês acham? Não, né? Porque o sistema digestivo vai estar mega ocupado. Porque no lugar no corpo, já falei para vocês que nossos órgãos são nossos funcionários, nós somos a empresa, né? Qual é a condição de trabalho que nós estamos dando para ele? Então, nós sobrecarregamos e fomos deitar para desligar o corpo. Como que ele vai desligar, gente? Ele tem que processar toda aquela comida, entende? Ele tem que processar todo aquele. Então, imagina o corpo que tem que desligar, que ele tem que entrar na regulação, que ele tem que diminuir os batimentos cardíacos, que ele tem que diminuir a respiração e ele tem que baixar a temperatura do corpo. E aí, de repente, ó, ele começa. Você dorme pesado e aí o seu corpo está trabalhando e você não consegue pegar no sono porque. E aí você pega porque já acabou toda a recarga, porém ele não consegue produzir porque no lugar dele produzir todos os hormônios que o seu corpo precisa, ele passou a noite trabalhando, processando, né? Aquela comida que você comeu e aí você acorda no outro dia mega cansado. Por quê? Sabe me dizer por que você acorda mega cansado? Que ele não carregou a edenosina. Esse é o nome do hormônio. Eu não consigo dormir no escuro. A Renata tá falando aqui, eu não consigo dormir no escuro, preciso de uma luzinha. Como a gente vai fazer, né, Renata? Tinha que botar assim uma luz bem mais apagada do que clara, meio que coberta, só com uma fresquinha assim da janela, uma frestinha, só para ti não ficar totalmente no escuro, para não ficar com medo. Mas o correto, de fato, é os homens da caverna, né? Fica tudo no escuro e a sua glândula pineal. Mas eu tenho certeza que se você já largar o celular e desligar a TV, você já vai melhorar a sua noite de sono, tá? E aí, vamos lá. Para que dormir, né? Então, depois que eu consigo, que eu não sobrecarrego o meu corpo, que aí ele produz todos esses hormônios, ele consegue recarregar minha bateria, eu consigo ter mais ânimo. Eu consigo ter mais disposição, né? Isso mesmo, Renata. Isso ajuda. Já diminuir, já começa a regular. Às vezes eu faço isso também, tá? Eu deixo só a pontinha assim da cortina meio que aberta para na hora de ir no banheiro
né? Não tá totalmente escuro, não se bater, não ocasionar um acidente maior. E aí... Mas é isso, gente. A gente tem que... A gente entendendo como o nosso corpo funciona, a gente consegue ajudar ele a trabalhar e a gente consegue parar de se sabotar nessas questões simples. São coisas não simples, né? Tipo, dormir de 7 a 8 horas, né? Da gente respeitar essa parte do processo, deixar o celular um pouquinho ali de lado na hora de dormir, mas meia hora antes a gente já larga o celular, conta carneirinho e, e a gente começa a tentar dormir, desliga a TV, né, da série, a gente terminar para maratonar no outro momento, no dia seguinte, que eu sei que é complicado, né, que a gente só quer ver mais um episódio. Então, são as dificuldades do dia a dia de hoje, né? Que são um monte de atividades, de tarefas, e tem muitas coisas interessantes que a gente quer estar sempre atento, sempre ligado com o avanço tecnológico, tem muita informação. Mas se a gente não cuidar, esse excesso de informação também engole a gente e a gente acaba, parece que todo o tempo patinando, né? Que aí a gente tem que estar à base de café energético e acaba se tornando comum, né? Que é muita gente que faz isso tomando café energético diariamente para estimular ou para gerar essa disposição. Mas esse é o meu recado, gente, para vocês hoje. Eu espero ter colaborado com vocês, que de alguma forma vocês consigam dormir melhor e ter mais disposição, mais força de vontade e melhora em tudo, né? E fazer atividade física. E vocês começarem a fazer atividade física, se sentir mais dispostos, né? A estar lá fazendo atividade física, cuidando de vocês. É muito legal. Eu tive um benefício muito significativo e se eu não dormir direito, eu de fato não tenho ânimo nenhum para acordar às 5 e correr, tá? Eu não tenho essa disposição. Que parece que eu fico patinando. Eu já tentei ir, tipo, de não ter respeitado esse período, não ter dormido direito e ter acordado para ir correr e parecia que o meu corpo estava pesando 1 tonelada. É uma coisa absurda, que é tão simples, né? Mas na próxima sexta-feira nós conversamos mais um pouco. Melhoras pro Ito, né? Ito, melhoras, fique bem e logo esteja aqui. Gerson, você está convidado para vir aqui contar um pouco da nossa história e dar várias dicas de drives, né? Drives mentais para que nós possamos melhorar o nosso software, para a gente ter um desenvolvimento melhor, uma qualidade de vida melhor e nós conseguimos movimentar. Pessoal que vai correr domingo, né? Boa sorte. Renata, volte lá com seu troféu, que eu vou atrás pelo menos da minha medalha, né? Que eu tenho que treinar muito ainda para chegar no troféu. Mas em breve, continuemos. Eu daqui, você daí, eu te ajudo, você me ajuda e nós juntos vamos vencer essa batalha, certo? Só falando sobre batalha, sobre guerra. E só falando sobre batalha, no livro A Arte da Guerra, a gente está uma guerra contra o sedentarismo, uma guerra contra nós mesmos, nós somos os nossos maiores inimigos. Mas quando a gente começa a se conhecer, é um dos princípios do livro, né? Se você não conhece nem você, nem o seu inimigo, nem saia para a guerra. Que com certeza você já perdeu. Agora, se você conhece a si mesmo, aí tem uma chance. Você vai lá, pode ser que você vença. Agora, se você conhece a si mesmo e ainda conhece o seu inimigo, pode ir que a vitória é sua, certo? Então, é exatamente essa função aqui que eu estou trazendo essas informações da gente se conhecer mais, né? Da gente conhecer as nossas armas, quais as armas que nós temos para vencer essa guerra. Então, quais são as armas, né, que nós temos de alimentar melhor, da gente dormir melhor, da gente se sentir melhor e nós temos mais disposição
de fazer atividade física e melhorar todo o nosso sistema imunológico, todo o nosso corpo, né? Que não é nem, como a Flávia veio aqui, né, também, ela falou que a estética é de brinde. A gente vai cuidar da nossa saúde, a gente melhora a nossa resistência física, a gente melhora o nosso corpo, a gente melhora a nossa força, a gente melhora a nossa mente. E a estética, ela vem de brinde. Então, nem se preocupe com a estética, gente. A estética é brinde, tá? A estética é brinde. Não se preocupe com a estética. Então, é isso, galera. Fiquem com Deus. Sexta-feira que vem nós estamos aqui. Com convidados, sem convidados. E bora lá. Vamos nessa. Que domingo tem prova.